Ele é um nerd tímido que está se apaixonando pela garota popular da escola. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora lá. Durante a aula, ele fica imerso em pensamentos violentos, e ao olhar para sua amada Ana, afirma para si mesmo que é a garota que ele mais tem vontade de machucar. Como ela é uma modelo muito popular na escola, ele imagina o lindo rosto dela se contorcendo de dor. Com a chegada do intervalo, ele decide ir para outro lugar, já que a sala de aula fica muito barulhenta nesse momento. Assim se dirige até a biblioteca. Ao chegar lá, sua amada tenta falar com ele, mas como está comendo, ele não entende nada. Sem dizer nada, ele se esconde para observá-la de longe, ouvindo-a sorrir e cantarolar enquanto come um salgadinho. O garoto fica confuso, mas tenta voltar a se concentrar em seu plano de vingança. No entanto, quando Ana começa a fazer seu trabalho escolar e percebe que esqueceu o estilete, ele decide emprestar o seu. Depois de voltar para o seu canto, sente alívio por ela não tê-lo achado estranho. O sinal toca e Ana vai embora, levando o estilete com ela. O garoto tenta pedir de volta, mas ela entende errado e acha que ele quer jogar seu lixo fora. Então entrega o saco de salgadinhos vazio para ele. No dia seguinte, ao chegar na sala, ele encontra o estilete deixado sobre sua mesa. O professor entra cobrando os trabalhos e uma amiga de Ana revela que jogou fora o cartaz dela e fez outro. O garoto sente raiva, pois sabia o quanto Ana havia se esforçado para fazer aquele cartaz. Durante a apresentação, ele percebe que Ana parece morta por dentro enquanto sua amiga explica o trabalho. Após voltarem para seus lugares, ele continua observando e nota o quanto ela ficou abalada com o que aconteceu. Então, quando um helicóptero passa pela janela e todos olham na direção de Ana, ele corta seu próprio trabalho ao meio com o estilete para chamar a atenção para si e desviar o foco dela. Depois disso, Ana senta no colo de uma amiga, e alguns garotos atrás do protagonista começam a comentar que quando duas garotas fazem contato físico, estão pensando naquilo. Um deles menciona que gostaria de ficar com Ana, e o protagonista começa a se corroer de raiva. Outro garoto comenta que não se atrai por garotas muito bonitas, preferindo garotas comuns e um pouco acima do peso, como Harara, uma aluna da turma. No intervalo, ele volta para a biblioteca, onde encontra Ana novamente. Harara também aparece e diz que está esperando alguém. As duas conversam sobre comida, e Harara explica que por gostar muito de comer, acabou ficando daquele jeito. O garoto Kanzaki se aproxima, prestes a se declarar para Harara, mas Ana interrompe a conversa e muda o foco, dizendo que Harara agora está de dieta. Ao ouvir isso, Kanzaki afirma que prefere mulheres com um pouco mais de peso e começa a descrever os motivos, o que irrita levemente o protagonista. Sem querer, ele acaba derrubando um livro e para disfarçar sua presença, Ana faz um gesto pedindo que ele imite um gato. Em seguida, ela vai até ele e imita outro gato simulando uma briga. Kanzaki e Harara saem da biblioteca rindo da cena, e quando Ana também deixa o local, o protagonista fica vermelho de vergonha por ter se humilhado daquela forma. Após a aula, ele passa por uma loja de revistas e vê Ana por lá. Ele se esconde e a observa de longe. Duas garotas aparecem e Ana tenta chamar a atenção delas para que a reconheçam da revista de modelos em que apareceu, mas as garotas apenas a ignoram e vão embora, achando-a estranha. Frustrada, Ana espalha sua revista pela loja, cobrindo todas as outras, e fica esperando com uma caneta para dar autógrafos. No entanto, ao invés de fãs, uma funcionária aparece e recoloca as revistas no lugar. Irritada, Ana decide ir embora, e o protagonista aproveita para comprar um exemplar da revista dela. Ao folheá-la, sente que Ana parece muito diferente do que é pessoalmente. Então, joga a revista no lixo e se convence de que precisa esquecê-la, pois os dois pertencem a mundos completamente opostos. No entanto, como já havia pagado pela revista, decide brincar sozinho com ela antes. No dia seguinte, a caminho da escola, ele vê Ana conversando com um garoto. Movido pelo ciúme, ele o segue e descobre que o garoto está interessado nela. Durante a conversa, o garoto segura o braço de Ana e pede o contato dela. Ao ver isso, o protagonista perde o controle e comete dois erros. Primeiro, joga sua bicicleta contra os dois. Depois, erra o alvo e a bicicleta acaba caindo no rio. Uma garota chamada Chi presencia toda a cena e se aproxima, perguntando por que ele jogou a bicicleta nos dois. Sem saber o que responder, ele solta a desculpa esfarrapada de que confundiu o acelerador com o freio. Ana começa a rir da cara dele, pois entende perfeitamente suas intenções. No dia seguinte, o garoto volta a se perder em seus pensamentos sombrios, mas ao focar novamente em sua amada, percebe que ela está preparando um doce. Ela pega um recipiente e sai da biblioteca para buscar água, mas ao retornar, acaba derramando tudo no chão. Ele pega um pano para secar a bagunça, mas antes que termine, Ichikawa decide ajudá-la e vai até a sala de economia doméstica buscar um copo para encher. No entanto, ao chegar lá, descobre que ela já conseguiu finalizar seu doce. Para disfarçar, resolve beber a água que pegou. Ao vê-lo de perto, Ana mais uma vez entrega seu lixo para ele. Voltando para a sala, Ichikawa percebe que ela está se abanando e batendo um papel no rosto.
Ti vai até ela e se oferece para ajudá-la, e logo outras garotas fazem o mesmo. Ichikawa nota que apesar de ter muitas amigas, Ana sempre almoça sozinha na biblioteca. Isso o faz pensar que ela talvez tenha sentido sua intenção assassina e esteja tentando desmascará-lo ao invadir seu território. Ele decide deixar esse pensamento de lado, mas então ouve alguns garotos comentando sobre o suor nas roupas das meninas, insinuando que dá pra ver seus sutiãs. Um deles brinca que o mesmo vale para seu amigo gordinho, já que seus também ficam visíveis quando ele sua. Após essa conversa idiota, Adachi decide ir até as garotas falar mais besteiras, enquanto Ichikawa permanece sentado, tentando conter sua raiva e desejando que ele parasse. Como Adachi continua, Ichikawa decide jogar seu estilete no caminho dele, o que acaba afastando os garotos. Ele então explica que Ana costuma andar sempre com uma amiga específica, Kobayashi Chihiro, mas para ele, essa garota parece mais um namorado dela. Mesmo sendo muito próxima, Chihiro nunca acompanha Ana até a biblioteca, o que reforça sua teoria de que Ana já descobriu seu plano de matá-la. Quando Ana o vê por ali, pede seu leque emprestado. Ao cheirá-lo, percebe que é um daqueles leques perfumados e manda Ichikawa cheirar também. Quando ele se aproxima, percebe que Ana está usando um maiô por baixo da roupa para esconder o sutiã. De repente, Moeko liga para Ana e ela rapidamente se esconde e manda Ichikawa se sentar ali. Chihiro aparece na biblioteca perguntando por Ana, mas Ichikawa finge que não sabe onde ela está. Como não a encontra, Chihiro decide ficar ali por um tempo e começa a contar que Ana tem o estranho hábito de se trancar no banheiro para comer salgadinhos. Ouvindo isso, Ichikawa conclui que ela prefere ir para a biblioteca sozinha, justamente para fazer o mesmo. Chihiro então começa a elogiar Ana de várias formas, e nesse momento Ana surge debaixo da mesa e sobe nas costas da amiga. Juntas, elas voltam para a sala. Ichikawa explica que as férias de verão acabaram e que no fim de semana haverá um evento escolar, o Festival Cultural. A turma dele será responsável por montar uma casa mal assombrada, mas ele não demonstra nenhum interesse. No entanto, Ana se aproxima e pede para ele escrever algo para ela, já que sua caligrafia é melhor. Quando ele se senta para ajudar no trabalho, dá de cara com Harara, que tem 2 bolas de basquete presas dentro da roupa, distraindo completamente sua concentração. Ele começa a se aproximar dela cada vez mais, até que de repente, Ana pula de dentro de um poço cenográfico, assustando-o. Depois de se recompor, ele termina seu trabalho com Harara. Quando Ana vai ver o cartaz pronto, percebe que alguém escreveu seu nome em uma das lápides. Adachi imediatamente acusa Ichikawa de ter feito isso, mas, embora ele saiba que foi Harara, decide assumir a culpa. No entanto, Harara confessa que foi ela quem escreveu, explicando que apenas estava colocando sobrenomes comuns, e por coincidência o nome de Ana acabou ali. Para evitar problemas, decidem apagar todos os nomes, e Ichikawa escreve o seu próprio em todas as lápides. Mais tarde, Ana fala com ele sobre o sangue cenográfico que usará no festival. Ichikawa mistura as tintas para deixá-lo mais realista. Quando o festival finalmente começa, tudo está pronto, mas ele não esconde seu desprezo pelo evento, chamando-o de patético e sem graça. Ele explica que os alunos mais populares se envolvem procurando pessoas de outras turmas, enquanto os mais reclusos, como ele, acabam ficando sozinhos, mesmo tendo ajudado na preparação. Sem ânimo, ele decide ir até o banheiro jogar no celular. No entanto, acaba ouvindo alguns garotos se aproximando das suas colegas de classe. Sem dificuldade alguma, os garotos convencem as meninas a saírem para dar uma volta, o que irrita Ichikawa profundamente. Ele diz que odeia caras extrovertidos por esse motivo, mas então se lembra que um deles foi quem o ajudou a pegar sua bicicleta no rio. Como ele não é uma pessoa ruim, isso só piora o sentimento de raiva de Ichikawa. Tentando se distrair, ele vai para a biblioteca, mas é surpreendido por Ana, que o chama para ver um mapa da cidade. Eles apontam onde ficam suas casas e Ichikawa decide pegar o celular para tirar uma foto do mapa. No entanto, Ana pensa que ele queria tirar uma foto com ela e, sem hesitar, tira uma selfie dos dois juntos. No dia seguinte, Ichikawa comenta que teve a ideia de escrever um livro sobre um jovem comum que é transportado para outro mundo e acaba sendo amaldiçoado por uma poderosa magia negra, fazendo com que tudo o que ele toque pereça. No entanto, ao olhar para o lado, percebe Yamada profundamente pensativa com algo. Pouco tempo depois, ele vai até a enfermaria com febre e nota um par de sapatos com o nome Yamada escrito neles. Inicialmente, acredita que possa ser de outra pessoa com o mesmo sobrenome, mas quando a enfermeira puxa a cortina, ele descobre que a dona dos sapatos é de fato Yamada. Ele começa a encará-la, sentindo que aquele poderia ser o momento perfeito para pôr seu plano em prática. Porém, Yamada o olha de volta e comenta, aliviada, que pensou estar sendo encarada por um estranho. Ichikawa menciona estar com dor de cabeça, então Yamada lhe entrega um remédio. Quando ele vai até a pia pegar água, percebe que o copo já foi usado por ela. Sem alternativas, decide tomar o remédio assim mesmo. Mas, ao vê-la se aproximar, ele hesita e volta para sua cama. Ele nota que Yamada esqueceu sua jaqueta, e a enfermeira pede que ele a devolva depois. Ao sentir o cheiro da jaqueta, ele se decepciona, pois esperava um aroma floral.
Seguindo seu caminho até a biblioteca, ele encontra Yamada no meio do trajeto, ela o ignora e vai até a enfermaria buscar alguns doces. O show começa novamente com sua conversa malandra, tentando prever se as garotas terão sorte ou algo mais nas artes do amor. O protagonista tenta escutar escondido, mas Shou pede que ele entregue um bilhete para Chihiro. No entanto, em vez disso, ele acaba entregando para Ana um rascunho que havia feito pela manhã. Então, Shou inicia seu podcast habitual, querendo saber quais posições as meninas preferem. Kyotaro, curioso sobre as preferências de Ana, começa a observá-las, mas elas percebem e param. Mais tarde, ele ainda está refletindo sobre qual seria a posição favorita de Ana para se exercitar. Quando ela aparece, logo agarra a mão dele, achando que ele pegou um de seus doces. Nesse momento, Kyotaro percebe que Ana gosta de uma pegada mais firme, com ela no controle. No dia seguinte, durante a aula de educação física, enquanto observa Ana, ela leva uma bolada direto no nariz. O professor a leva para a enfermaria e Kyotaro a segue, escondendo-se debaixo da cama. Lá, ele a vê chorando porque no dia seguinte terá uma sessão de fotos e sente que está atrapalhando a equipe. Ouvindo isso, ele também se emociona, pois sabe o quanto esse momento é importante para ela. Quando Ana pega um lenço, sem querer deixa cair um portfólio contendo o desenho que ele fez. Nesse instante, Kyotaro se lembra de todos os momentos que passaram juntos e percebe que realmente gosta dela. No dia seguinte, Ana retorna à escola e pede desculpas aos amigos pelo incômodo. Mais tarde, Kyotaro a vê apagando uma anotação que Chihiro escreveu e percebe que ela ficou sem lenços umedecidos. Então, ele coloca todos os seus lenços à disposição na biblioteca. Mas, como sempre, Ana os usa apenas para limpar as mãos depois de comer batatas fritas. No final do dia, ela volta ao seu jeito de sempre e está mais feliz por causa dele. No outro dia, Kyotaro sofre refletindo sobre o que significa gostar de alguém, pois acredita que isso pode arruinar a vida das pessoas. Durante o almoço, ele repara na menina que havia acertado Ana com a bola no dia anterior, mas logo esquece quando a vê comendo outro lanche na biblioteca. No entanto, ele não consegue ficar parado, pois acha que ela pode se engasgar. Então, intervém de forma atrapalhada, sugerindo que ela precisa de leite fresco. Ana, por sua vez, pede que ele traga para ela, e ele, sem pensar duas vezes, sai correndo. Ela o segue e revela que era apenas uma brincadeira, sugerindo que fossem juntos. Uma vez lá dentro, eles começam a preparar algumas misturas malucas. Ana pega a mão dele e a mergulha na Coca-Cola rosa que acabaram de fazer, depois bebe tudo. No meio disso, um professor aparece de surpresa, e Ana acaba se engasgando. Durante o castigo, Kyotaro percebe que Rin está inquieta perto de Ana, querendo falar com ela, mas nunca encontra um momento a sós, pois Ana sempre sai com Chihiro e Serena. Serena até pergunta se ela já se desculpou com Ana, mas Rin diz que mudou por causa dela. Esse tipo de drama não interessa muito a Kyotaro. Então ele decide ficar na biblioteca com Ana. Lá, ele percebe que Rin também está presente, querendo uma chance para conversar. Percebendo que elas precisam de um tempo sozinhas, Kyotaro decide sair, mas Ana pede para trocarem de rosto no aplicativo. Ele recusa e vai até a porta. Serena manda ele ficar quieto para ver se Rin finalmente se desculpa. Ana então inicia a conversa perguntando se Rin quer trocar de rosto com ela. Fingindo não perceber a presença imponente de Ana, Rin pede desculpas por seu comportamento passado com a bola. No entanto, Ana nem sabia que tinha sido ela, e, em vez de guardar ressentimentos, oferece balas para selar a paz. Com tudo resolvido, Kyotaro não pode deixar de notar como as pessoas se preocupam tanto com Ana, especialmente porque ela é modelo. Mais tarde, quando para em uma loja, Ana o reconhece de longe e vem correndo ao seu encontro, animada, contando sobre sua bicicleta nova. Então, de repente, ela pergunta se pode pegar uma carona até em casa. Isso o surpreende, pois ele não esperava uma vitória tão doce tão cedo. Uma vez na bicicleta, Ana pergunta se ele participa de algum clube antes de revelar que pretende sair do clube de basquete, especialmente depois dos últimos acontecimentos. Ela cogita entrar no clube dele, o que faz suas orelhas corarem e seu coração disparar. Eles conversam, mas Kyotaro entra em pânico ao perceber que estão passando em frente à delegacia. Ele teme que a polícia os pare por estarem em uma bicicleta juntos e imagina que seria um caminho direto para o inferno. No entanto, volta à realidade quando Ana fala com ele. Ao chegarem, ela agradece e lhe dá o mesmo lanche que estava chupando durante o trajeto antes de se despedir. Ele retribui com um aceno de braço para cima. Dias depois, ele e sua irmã Kana vão ao McDonald's. Para Kyotaro é o pior momento para estar com a família, pois morreria de vergonha se alguém o visse com a irmã. E como esperado, Ana chega acompanhada das amigas e de sua própria irmã, incapaz de segurar o riso ao provocar Kyotaro sobre sua altura. Kyotaro se levanta da mesa e Ana o segue perguntando sobre sua irmã. Ela admite estar com um pouco de ciúmes, já que sempre foi filha única, e acha que ter uma irmã teria sido divertido. Depois de dar uma olhada no menu, diz que quer um sorvete, mas percebe que esqueceu a carteira. Sem pensar duas vezes, Kyotaro paga pelo lanche e pelo sorvete dela, mas Ana nem toca na sobremesa. No dia seguinte, ele a acompanha até o escritório da faculdade, pois ela está com medo de ir sozinha. O professor a repreende por levar lanches.
mas Kyotaro invoca sua habilidade suprema e argumenta como um advogado de tribunal, dizendo que sua cliente é apenas uma desavisada e nunca confessou nada. O professor fica impressionado ao vê-lo falar tanto, já que sempre foi um dos alunos mais quietos. No caminho de volta para a sala, Ana agradece e permite que ele escolha um doce como recompensa, antes de dizer que ele pode chamá-la pelo primeiro nome. No outro dia, a turma se divide em grupos para as atividades escolares. Kyotaro quer visitar funerárias, cenas de crime e postos de guarda de cartéis mexicanos, mas o professor ignora seus desejos e manda todos se agruparem para a saída do dia seguinte. O grupo de Ana ainda precisa de gente, e Nanjo pede para Kyotaro se juntar, já que Kento e o Gordo foram para outro time. Fingindo que não é nada demais, ele aceita entrar no grupo dela, composto basicamente por cabeças de vento. Mais tarde, Ana se aproxima e diz que percebeu que ele estava fingindo, pois é óbvio que ele é inteligente. No mesmo dia, Chihiro vai até a biblioteca conversar com Ana e Kyotaro, escondido entre as estantes, procura um volume de One Punch Man enquanto escuta sem querer a conversa. Chihiro menciona que ela e Kenta estão juntos e quer saber sobre a vida amorosa de Ana. Isso prende a atenção de Kyotaro, que suspira aliviado ao ouvir Ana dizer que está solteira e não namora ninguém. Ele quase comemora internamente, feliz por não precisar lidar com um rival malvado. Quando Ana tira uma selfie com Chihiro, percebe Kyotaro ao fundo e o confronta, mas Chihiro não se incomoda. Ela comenta que mesmo que ele contasse para alguém, ninguém acreditaria. Ao fim da aula começa a chover forte, mas Kyotaro está preparado com sua capa de chuva. Antes que ele saia, Ana pede para usá-la, dizendo que comprará um guarda-chuva e devolverá depois. Quando ela se afasta, ele verifica a mochila e percebe que ela pode ter esquecido a carteira e o cartão. Como esperado, estavam lá. Correndo na chuva, ele a alcança e diz que tentou manter a mochila seca. Ana, por sua vez, cobre ele com o guarda-chuva e pede para colocar a carteira de volta. Ao revirar as coisas, Kyotaro percebe que ela já estava com um guarda-chuva. Meio sem jeito, ele aceita a situação e começa a tirar a capa antes de devolver a carteira. Depois, abre o guarda-chuva para conferir se realmente estava quebrado, como ela havia dito. Pouco tempo depois, Ana retorna com um guarda-chuva novo e alguns doces, dando a Kyotaro um sorvete como recompensa. É nesse momento que ele percebe que realmente gosta dela e que seu coração acelera como um relâmpago. No dia seguinte, ele e o grupo de Ana vão até o estúdio de mangás para tentar uma ideia maluca envolvendo os chefes e liberar os animadores. Nanjo tenta descobrir os gostos de Ana sobre mangás, mas ela prefere manter segredo. Quando o grupo se separa, um dos desenhistas mostra um esboço bruto de Baki, e Ana se anima, perguntando se Kyotaro vai dar uma olhada. Quando ele diz que sim, ela o puxa e pede espaço para o rei baixinho fã de Baki, fazendo com que ele revele sua verdadeira empolgação. Após um tour rápido, um cara entra no elevador, forçando todos a ficarem bem apertados. O contato inesperado faz os sensores de Kyotaro ativarem o Shindan, e ele fecha os olhos, tentando alcançar seu próprio Haki do Rei para aumentar seus sentidos e manter o controle. Depois dessa situação constrangedora, ele decide dar uma escapada para o banheiro, mas parece que ninguém ouviu. Quando sai, percebe que todos sumiram, exceto Ana, que aparentemente ouviu, mas esqueceu de avisar o grupo. Agora, os dois precisam correr para pegar o trem. Eles chegam tarde demais e acabam tendo que esperar um trem incrivelmente lento, que só chegará em 7 minutos. Ao perceber que todos os outros já haviam partido, Ana desaba e pede desculpas pelo que aconteceu, o que Kyotaro aceita sem problemas. No entanto, ao vê-la chorar, ele tenta acalmá-la oferecendo seu clássico chá com leite antes de assumir a culpa por terem ficado para trás. Ana acha engraçado ele dizer isso logo depois de ter feito uma pausa para ir ao banheiro. Quando o trem chega, Kyotaro tenta se afastar, mas ela o segura, dizendo que, se ele fizer isso, acabarão se separando novamente. Ele comenta que seu grupo tem sorte de ter se dividido sem eles, mas que está feliz por estar com ela. Como era de se esperar, Ana compartilha o mesmo sentimento e até menciona que o relacionamento entre Chihiro e Kenta é meio peculiar, já que estudam na mesma turma. No entanto, ela acha mais divertido manter as coisas em segredo, insinuando que no futuro o deles poderá ser algo mais sério. Depois da excursão, Kyotaro conta para sua família o que aconteceu, mas Kana diz que ele já havia mencionado isso no dia anterior, sugerindo que talvez ele goste mais da escola do que admite. No caminho para a escola, ele admite para si mesmo que gosta de Ana, mas não tem amigos para contar sobre isso, exceto ela mesma. Na entrada da escola, Ana está parada como uma sentinela, saudando seus amigos enquanto espera alguém. Quando Kyotaro tenta passar, ela o para e o cumprimenta antes de seguir até o estacionamento de bicicletas. Como havia prometido no dia anterior, ela empresta a ele 3 volumes de um mangá de comédia romântica que está lendo e insiste que ele vai adorar a história, até dando alguns spoilers. Mais tarde, ela aparece na biblioteca para conferir se ele realmente começou a leitura e praticamente o obriga a ler, apesar de suas tentativas de se esquivar. No fim, ambos acabam rindo e se divertindo com a situação.
Antes de ir embora, Ana garante que estará na escola no dia seguinte, aconteça o que acontecer. Mais tarde naquela noite, Kyotaro começa a ler o mangá e se pergunta como Ana o faz. No meio da leitura, algumas migalhas de lanche caem em sua blusa, e ele conclui que provavelmente é assim que ela lê também. No dia seguinte, Shou percebe o quanto Kyotaro e Ana estão próximos e começa a provocá-lo com perguntas sobre quando eles se tornaram tão amigos. Kyotaro acha que vai levar um sermão, mas Shou apenas quer saber se ele gosta de alguém ou se tem namorada. Então, Shou começa a listar as qualidades que gosta em Ana, o que irrita ainda mais Kyotaro. Ele pensa que ninguém deveria falar dela daquele jeito, mas ao voltar para a carteira e ver as curvas de Ana, Nanju lhe dá uma piscadela e diz: "Te falei, né?" Na biblioteca, Kyotaro vê Ana preocupada olhando para um cartaz que proíbe comer no local. Ela se pergunta por que a escola se daria ao trabalho de colocar um aviso tão óbvio e suspeita que alguém a delatou, já que faz um lanche ali todos os dias. Quando vão até a sala dos professores, a bibliotecária explica que encontraram uma embalagem de doce jogada por aí, então decidiram colocar o cartaz para evitar que mais gente fizesse o mesmo. Kyotaro se pergunta se essa será a última vez que ficarão juntos na biblioteca por causa disso. Mas Ana quebra o clima ao tirar uma caixa de chocolates e dizer que já fez coisas piores, e que nenhum cartaz vai impedir a comilona que ela é. Porém, antes que possa comer, a bibliotecária quase a flagra no flagra. Kyotaro, sem pensar duas vezes, segura a mão dela para esconder o doce. A professora acha a cena adorável e vai embora.